Tem aquela famosa frase de Confúcio que fala: trabalhe com quem você ama, assim não precisará trabalhar nunca mais na vida. Mais ou menos assim a frase. E o que isso quer dizer? Você trabalha com aquilo que você ama? Bom, a gente só vai entender a completude, a magnitude dessa frase a partir do momento que a gente entende o nosso propósito de vida. O que é que a gente veio fazer aqui? Bom, então olha só, quando eu trabalho com esse processo do autoconhecimento e ajudo as pessoas a encontrar seu propósito, a sua missão, aquela que toca a alma, eu começo a ver, é incrível assim, tem algumas pessoas que chegam, né, para conhecer esse processo, para vivenciá-lo, e elas não sabem o que elas vieram fazer aqui. Sei lá, acho que a grande maioria das pessoas não sabe o que é que veio fazer aqui, nem se pergunta, né? Mas aí, com esse processo do autoconhecimento, o processo do Eneagrama, você entende a sua missão, você entende o seu propósito. E aí você começa a agir de acordo com a potencialidade que você recebeu, de acordo com aquilo mesmo que você veio fazer aqui, aquela questão da essência. Só que é muito interessante. Sabe quando a gente está diante de uma pessoa que ama o que faz e parece que é contagiante a gente ver ela falar sobre aquilo que ela faz? É muito interessante. Normalmente a gente sente essa energia dessa pessoa quando o seu propósito de vida está extremamente ligado à sua missão, o seu trabalho. Então, olha só, imagina, eu descubro o meu propósito de vida e descubro que o meu trabalho já está levando, eu já estou contribuindo com esse propósito. E aí fica algo incrível, é muito uma questão de energia mesmo, uma energia contagiante. Vou dar um exemplo. Nós temos um perfil, por exemplo, que é um perfil muito da arte, é um perfil muito da profundeza, é um perfil muito da espiritualidade em si. E aí a pessoa, ela vem pro Eneagrama e ela se descobre, né, ela passa por esse processo de autoconhecimento e ela se descobre realmente que essa missão dela é uma missão mais profunda da alma, da espiritualidade, mas ela já trabalha. Vou dar um exemplo de hoje que aconteceu, né, eu conheci uma mulher, enfim, ela ainda não sabe o perfil dela, mas ficou bem claro que ela é uma pessoa que tem um propósito da espiritualidade, a missão dela é sim, né, viver com mais profundidade, enfim, contribuir em prol da humanidade. E aí ela trabalha como doula, então, e ao mesmo tempo como fotógrafa, então além dela estar lá conectada com aquelas pessoas, com aquelas mãezinhas, né, que estão naquele momento mais incrível da vida, e ela com toda a espiritualidade, enfim, ela consegue se conectar com todo aquele momento, ela ainda faz a arte, né? Então nós temos uma personalidade que é muito, né, muito da arte, ou muito do sentir, e aí ela consegue trabalhar com isso de uma forma incrível. Então, é claro, a hora que passa por um processo e eu já sei que o meu propósito de vida é realmente, né, é estar realmente conectado com a minha personalidade, com a minha alma e essência, é grandioso. Eu falo muito disso porque eu penso que eu causo muito isso nas pessoas, né? Das pessoas olharem pra mim e falar: meu Deus, eu sinto o quanto você ama o seu trabalho, eu sinto como você fala com paixão o seu trabalho. E qual é o trabalho, né? O trabalho da escrita, o trabalho da psicologia, o trabalho do processo do Eneagrama, o processo do autoconhecimento, mas que no final das contas é tudo a mesma coisa, tudo está interligado com a minha missão, que é o quê? Ajudar as pessoas a encontrar e viver o amor, as pessoas estarem mais felizes com quem são, as pessoas terem muita empatia e muito respeito ao próximo, entender que as pessoas são diferentes. Então eu sempre fui essa pessoa que trabalhei com isso e sempre amei, né, o meu trabalho, e ao mesmo tempo eu também fui a pessoa, sempre me senti muito empática, muito com um olhar para o outro, e eu sabia que isso tinha alguma coisa a ver com a minha missão, mas quando de fato eu passei por um processo, né, do Eneagrama e encontrei o meu perfil, a minha essência, a minha alma, e eu vi que tinha tudo a ver, que realmente era essa empatia, e o meu trabalho era isso que eu tinha que trabalhar mesmo, foi para isso que eu vim, não tem como mudar. Então eu comecei a entender o porquê que as pessoas sempre falaram assim: mas quando você fala do que você faz, você brilha os olhos. Claro, porque eu tô cumprindo a minha missão. Então é incrível viver com propósito, é incrível viver com a missão mesmo da alma, e eu penso que é uma pena, um desperdício quando a pessoa não se conhece, quando ela não entra em contato de fato com o que ela é. Porque, claro, né, às vezes a gente só vai passar por esse mundo e tá tudo bem, né, só vamos viver.
mas viver com espiritualidade interna, viver mesmo muito mais com o que a sua alma pede é muito incrível. Então, eu vou dar mais um exemplo, né? Quem sabe aí você já vai tentando entender um pouquinho o que a sua alma pede, o que você veio fazer aqui. Vou falar de uma outra missão. Nós temos uma personalidade também que ele ajuda muito as pessoas a enxergarem o lado bom da vida. Então, normalmente são pessoas muito otimistas, pessoas muito motivadoras, e elas querem fazer com que as pessoas vejam essa positividade. Se não deu certo de um jeito, vamos arrumar de outro. Então, pessoas que têm esse propósito muito bonito de levar a alegria, até mesmo onde ela não existe. E aí você começa a trabalhar, então, sei lá, como comediante, ou você começa a trabalhar como palestrante, como coach, a trabalhos, né? A trabalhos voluntários. Você vai lá no Hospital do Câncer e faz trabalhos voluntários para fazer com que as pessoas, mesmo doentes, elas possam ter uma felicidade dentro de si. Inúmeros casos de pessoas que já trabalham levando a felicidade, mas às vezes não entendia que realmente isso fazia parte da sua missão. Então, esse processo de autoconhecimento, quando a gente fala das 9 personalidades, cada uma recebe uma potencialidade e cada uma tem o seu propósito e a sua missão com a humanidade. E a partir do momento que você se descobre, a vida começa a fazer muito mais sentido. Então é extremamente importante você não estar aqui a passeio, você passar mesmo por um processo profundo de autoconhecimento, porque muitas pessoas, elas pensam que se conhecem. Eu tenho certeza que se alguém perguntar pra você, você se conhece? Normalmente as pessoas dizem que sim, mas e como assim, Adriana? Como eu não me conheço? Como você tá querendo dizer que eu que já vivi, sei lá, 30 anos, 20 anos, 40 anos, como eu não me conheço? Porque a gente precisa entender que nós temos o inconsciente, e o inconsciente muitas vezes trava, muitas vezes ele tem trauma, muitas vezes ele tem limitações, muitas vezes porque assim, o nosso inconsciente é como um pertencimento, né? A gente simplesmente lá na infância a gente vai criando uma estrutura mesmo de personalidade e para pertencer. Então, o que o inconsciente muitas vezes por que ele trava? Porque ele tem uma necessidade de pertencimento, né? Então a nossa personalidade precisa se pertencer num sistema familiar, enfim, se pertencer nesse mundo. Mas o que acontece? Para eu pertencer, muitas vezes, eu preciso abdicar, quase amputar algumas coisas, algumas habilidades que não correspondem nada para o meu sistema familiar. Ou então eu adquiro algumas coisas que também não fazem parte de mim. Eu só fui adquirindo, né, por imposição de um pai, por um espelho de uma mãe, mas aquilo não faz parte de mim, não faz parte da minha alma. Então eu vou tendo limitações, eu vou tendo resistência, negações, e tudo isso vai ficando armazenado no inconsciente. E o inconsciente já fala, né? A gente não consegue acessar. É muito difícil a gente acessar o nosso consciente, o nosso inconsciente sozinho. Precisa passar por um processo. E esse processo tem, né, a psicologia, a meditação, algumas outras terapias, enfim, que a gente consegue se conectar profundamente mesmo lá dentro, né, uma conexão lá dentro. Mas por que eu falo muito dessa conexão e ajudo muito através desse processo Enneagrama? Porque é claro, a partir do momento que eu trago, né, as infâncias, as supostas infâncias de cada personalidade, fica muito mais fácil de você entrar em contato. Qual é a sua? Qual é a minha essência realmente que condiz com isso que eu tô ouvindo? E é muito mágico, porque a gente começa a falar das supostas infâncias, e aí, se eu tô passando por um processo, eu já descarto algumas personalidades. Nossa, isso não tem nada a ver comigo, né? Essa infância não diz respeito a mim. E eu vou fazendo eliminações até encontrar aquela que diz muito ali de mim. E eu começo, então, a trazer muitas coisas do inconsciente, muitas coisas que estavam guardadas. Então, é incrível, assim, você passar por isso e tirar essas vendas. A gente fala que é como tirar as vendas dos olhos, viver com muito mais verdade, viver com muita mais profundeza. E aí, a gente passa por um processo de cura. Porque muitas vezes, quando eu volto, né, ali na minha infância, com esse pertencimento, com essa vontade de ser pertencida ao meu sistema familiar, muitas vezes também me causam dores,
Porque nós somos também formados por dores, né? Qual é a sua dor? Você já se perguntou em relação a isso, né? Que dor lá no fundo mesmo que você carrega? Às vezes a gente mascara, tem perfis que negam as dores, tem perfis que fogem das dores, tem perfis que tem um perfil que só quer esquecer das dores, tem alguns que são mais fáceis de entrar em contato. Mas imagine uma situação assim, ó. Hoje você vai para terapia, hoje você vai deitar lá no divã pelo teu primeiro dia, né? E aí você precisa falar. Você está indo para a terapia por alguma dor. Pode ser uma dor momentânea, uma dor de agora, sei lá, vou passar por uma separação, estou passando por um luto. Mas imagina que você só vai para a terapia para você curar coisas ali dentro de ti, né? Não processos que você está passando de dor no aqui e agora, mas algumas dores ali da sua infância. E você precisa só falar, deixar livremente assim a sua alma falar. Que dor seria essa? Você sabe responder? Porque a partir do momento que você entende que dor é essa, você consegue enquadrar a sua dor numa suposta infância. Nossa, mas essa minha dor corresponde muito à infância dessa personalidade. E aí eu começo a me descobrir. Só que o que acontece? Quando eu começo a descobrir a minha personalidade, não para por aí. Porque a partir do momento que eu sei quem eu sou, eu também começo a entender os meus pontos favoráveis, meu nível de consciência não saudável, as limitações que eu adquiri por conta, né, dessa personalidade minha. Eu começo a entender qual é de fato o meu vício emocional. Olha só, a gente tem 9 personalidades, então a gente tem 9 vícios emocionais que a gente chama de ego alimentado, de paixão, aquilo que a gente, assim, lá na infância a gente atribuiu aquele vício, deu certo para eu pertencer naquele sistema familiar e eu vou cada vez mais, né, alimentando esse ego. E esse ego normalmente é o ego da gula, o ego da luxúria, o ego do orgulho, da vaidade. Qual é o ego, né? O que você alimenta aí dentro de você para que você possa se sentir bem, feliz? O que se alimenta? Então, ao mesmo tempo, quando a gente fala desse vício emocional, a gente fala de um ponto também, né? Normalmente a gente tem um ponto de fixação muito forte. A gente, lá na infância, a gente acaba se fixando em alguma vontade. Ai, quando eu crescer, eu quero ser assim. É isso que eu vou olhar mais demasiadamente, né? Então é como se eu tivesse algo no meu olho, assim, que fosse muito forte para eu enxergar um ponto de fixação e o outro eu olho outros pontos. E eu fico refém, é como se eu ficasse refém de, por exemplo, tem um perfil que olha muito pro sucesso e eu acabo ficando refém de tudo ter que ter sucesso, as pessoas me reconhecerem, as pessoas me admirarem, eu preciso realizar tarefas. Então, dificilmente eu vou ser aquela pessoa que vou relaxar, dificilmente eu vou ser aquela pessoa que vou ficar confortável em, sei lá, só tá deitada no sofá ou não tá buscando, né? Aquela pessoa que não tá buscando esse sucesso, esse reconhecimento, porque isso faz parte de mim, me aprisiona. Então o nosso ponto de fixação é quase como se fosse uma prisão em nós. Tem um outro ponto de fixação, por exemplo, que é a informação, né? Aquela pessoa que fica o tempo todo buscando informação, a lógica, o raciocínio. Então eu vou ter muita dificuldade de ter uma conversa mais informal, de ter mais leveza na fala, de relaxar, descontrair, porque fica muito preso, né, no sentido das coisas que as pessoas falam, de querer compreender tudo, de ver racionalidade em tudo. Então vão ser aquelas pessoas que vão ter muita dificuldade de só viver as emoções, né? Essas emoções quase que não existem, porque elas precisam ser racionalizadas. Então, olha como que vão se prendendo. Eu vou falar de todas, para que você possa ver o que encaixa aí dentro de você. Nós temos uma outra que é muito a necessidade do outro, né? Muito o outro. O outro é o meu ponto de fixação. Eu fico aprisionada em agradar o outro. E aí eu esqueço de olhar para mim, né? As minhas vontades não são tão importantes. As minhas escolhas eu deixo em segundo plano, porque olhar o outro, fazer pelo outro, isso é o que me move.
Nós temos um outro que é muito do poder, né? Mas um poder mesmo, um poder de não um poder aquisitivo, mas um poder de que a última palavra seja minha, um poder que eu tenho tanto medo de que as pessoas não me respeitem, então eu quero mostrar uma autoridade, eu quero mostrar o meu lado imponente. Então, normalmente essas pessoas, elas acabam que intimidam os outros porque ficam presos eu tenho tanto medo que o outro não me respeite que eu já quero me mostrar quase como uma carapuça assim de ferro meio blindada para que as pessoas não cheguem tão, né? Elas não se aproximam tanto no meu interno, na minha emoção, porque eu tenho uma necessidade muito forte de me mostrar forte, de me mostrar poderoso. Então aquelas pessoas que ficam muito presas assim no poder para que a última palavra seja minha, né? Aquela frase, melhor ter poder, melhor ter razão, não, melhor ter paz do que ter razão, né? Não, para essa pessoa, não, sempre a razão. Eu prefiro ter a razão do que ter a paz. Aí eu não relaxo. Então a gente tem uma dica para essa pessoa desarmar, porque senão ela sempre coloca então essa armadura e aí ela se blinda assim para que as pessoas realmente assim a respeitem, mas a respeitem muito com medo, com uma imposição. Então esse também é um ponto de fixação, é algo que nos aprisiona. Tem uma outra, né? Tem uma outra personalidade que ela olha muito para a tranquilidade, porque ela gerou lá na infância um vício da indolência, né? A indolência significa muito, quase uma preguiça de ser, né? Uma preguiça de me confrontar. São pessoas que buscam tanto a paz, elas olham tanto para a tranquilidade que muitas vezes elas engolem sapo, elas deixam de se posicionar, deixam de falar coisas legais, expor seu ponto de vista, porque ela não quer nem pensar em entrar em uma discussão, em entrar num conflito, mas ela esquece que muitas vezes uma discussão pode ser rica, que a fala e a troca, né? A troca realmente de um diálogo, do que eu penso, uma troca de opinião, muitas vezes traz tanto crescimento, mas aí aquela pessoa fica um pouco na inércia, né? Ela não fala, ela não se posiciona justamente para se manter ali naquela tranquilidade, de tanta vontade que tem de só ter paz. Essa pessoa normalmente teve uma infância assim, com gritos, uma infância que ela se intimidou um pouco, né? Ela teve uma sensação interna de insignificância. E aí, por fim, ela gera um adulto que prefere se calar. Bom, já falei de 5, não sei se você já teve alguma similaridade com alguma, faltam mais 4 que eu vou te contar para você ir pensando e refletindo. Nós temos um outro ponto de fixação que nos aprisiona, que é muito dever, né? Então, como as coisas devem ser, é muito o certo para não errar. Então, aquelas pessoas que elas ficam presas no medo de errar, elas têm tanto medo de errar e elas buscam gigantemente a perfeição. Então, normalmente, essas pessoas adquiriram lá na infância um vício da indignação com as pessoas não comprometidas, indignação com as coisas não corretas, as coisas não cumpridas. E aí aquela pessoa se torna rígida com ela. Ela tem tanto medo de errar, ela criou, né, uma armadilha na cabeça dela de que ela precisa tanto fazer as coisas certas, como devem ser feitas, como devem ser colocadas pela sociedade, por Deus, pelos pais. Normalmente são aquelas pessoas que têm um superego bem apurado dentro de si, né? Elas mesmas são próprios superegos dela, ela não precisa do superego do outro. São pessoas que se cobram demais, têm um nível de exigência altíssimo para dentro de si. Às vezes pode ser até para o outro, às vezes pode ser até para a sociedade, mas percebem que fica uma rigidez assim de que as coisas têm que ser de alguma maneira, né? Então, isso poderia dizer de você é uma pessoa rígida, você é uma pessoa que tem uma dificuldade um pouco de ser flexível, porque fica muito nesse 880, nesse certo e errado. Então, aquelas visões meio dicotômicas da vida, né? O bom, o mal, o certo e errado, o justo e o injusto. Isso faz parte, essa rigidez com você, esse comprometimento, responsabilidade. Você faz isso contigo? Isso também é uma prisão, né? Então é algo que a gente se aprisiona.
Daí nós temos mais um, que é a gula. Só que essa gula não necessariamente é uma gula de comida, né? Mas uma gula de alguma coisa que dá muito prazer. E essa gula do prazer pode ser uma super liberdade, pode ser uma gula por um monte de amigo, pode ser gula de viajar, pode ser gula de comida, de guloseimas, de doce, uma gula de refrigerante, uma gula de bebida, uma gula de experimentação, uma gula pelo novo, né? Uma gula que move ali alguma coisa dentro de si que gera prazer. Tá, Adriana, mas não é gostoso, né? Sentir prazer, tá aqui nessa vida para ser feliz. Esse ponto, né? Esse ponto muito forte de fixação do prazer não gera uma felicidade interna e essa pessoa não vai ficar super bem sempre? Não, nem sempre, né? Porque quando a gente olha muito pro prazer, muitas vezes a gente esquece um pouco de crescer, de olhar para alguma situação que seja um sacrifício, que seja um pouco frustrante. Então essa pessoa, quando ela vive muito no prazer, qualquer situação que traz um conflito, uma dor, uma prisão, qualquer situação, ela não sabe lidar com aquilo e aí ela desiste. Então são aquelas pessoas que se sabotam muito na desistência. Começa alguma coisa, não consegue terminar, não se aprofunda, ficou chato, vou largar isso. Então acaba tendo um descaso, até talvez com as pessoas, consigo, com as suas coisas. Então ficar sempre preso no prazer, muitas vezes eu esqueço das minhas responsabilidades, de que sim, a vida ela é muito boa, mas a vida também exige sacrifícios, exige esforço, concentração, né? O mundo adulto não é a síndrome do Peter Pan, o mundo adulto nos exige demais. E aí, quando eu fico presa nesse prazer, eu não olho esqueço de crescer, não olho para esse mundo adulto. Então essa é uma outra prisão, a gula. Bom, vamos lá, né? Deixa eu lembrar aqui, falei da gula, aí então falei da luxúria, que seria o poder, né? O vício emocional seria a luxúria, a ostentação do poder. Aí eu já falei da indolência, que quer muito a tranquilidade, a paz. Falei da indignação, falei da necessidade do outro, né? Pessoas que ficam presas, elas têm um orgulho muito dentro de si, né? Um orgulho de que, como eu sou boa, olha a necessidade do outro, sempre estou disposta ao outro. Eu falei do sucesso, que tem essa vaidade profissional, né? Essa necessidade muito grande de sempre se mostrar bem-sucedido, realizado. Falei da informação, né? E agora faltaram 2, então, pra gente fechar, pra você ir pensando. Aí eu tenho um outro perfil que ele fica muito preso numa comparação, né? São aquelas pessoas que se comparam demais, mas com um pouquinho de complexo de inferioridade. Sempre a grama do vizinho é mais verdinha, o prato do outro é mais saboroso, o carro que ele comprou é melhor. Então são aquelas pessoas que elas olham muito pro outro e se comparam de um jeito que se inferioriza. E ela fica presa muito numa falta. Essas pessoas normalmente que carregam esse vício emocional, elas ficam presas numa falta. Então são aquelas pessoas que têm uma busca constante e não conseguem se completar. Porque elas buscam, mas elas sempre vão achar que do outro é melhor. Aí dentro de si sempre vai faltar alguma coisa. São pessoas que vão ter mais dificuldade de escolher, porque se eu escolho isso, eu perco isso, eu deixo de ter isso. Então são aquelas pessoas assim que elas até muitas vezes geram um pouquinho de melancolia, de uma nostalgia dentro de si, porque sempre tá faltando alguma coisa. E normalmente essas pessoas têm uma vontade muito grande de serem olhadas, né? Elas precisam que o outro a complete, então fica depositando muita coisa no outro. Eu preciso lutar por causas, que seja por animais, eu preciso fazer alguma coisa, né? Pela humanidade, enfim, para que eu possa me sentir valorizado, que eu possa me sentir olhado, que eu possa me sentir um ser especial. Então a gente tem esse ponto de fixação, essa prisão, que é chamado de falta, né? Uma falta, uma incompletude, uma pessoa que tem muita incompletude dentro de si. E por fim, pra gente finalizar, então, nós temos aquela pessoa que se aprisiona muito pelos riscos, pelos perigos da vida, pessoas que se aprisionam muito por uma insegurança, será, né? Uma ansiedade, assim, gera um pouquinho de ansiedade dentro de si. Será que as coisas vão dar certo? E se isso não der certo? Então são pessoas que alimentam muito essa palavra ser, porque no fundo elas têm algum medo, uma insegurança de que esse mundo, ele é um pouco um lugar perigoso, então são aquelas pessoas que sempre estão numa cautela, pessoas precavidas e prevenidas demais, porque elas precisam estar em segurança, elas precisam muito, para ficar bem, elas precisam ficar em segurança.
E foi super interessante, assim, porque aí quando veio a pandemia, todo mundo pensou nesse eneatipo, né? Nessa personalidade que gera mais ansiedade, que tem medo, uma insegurança. Só que incrível, porque essa personalidade, ela ficou muito confortável, porque daí ela não precisava mais sair de casa, os filhos tudo dentro de casa, o marido trabalhando, né? Parece que eu fui lá no mercado, comprei um monte de coisa, então assim, eu deixei a minha casa toda preparada, deixei a vida, né, o precavido, então deixei toda a vida preparada, porque eu não sei o que é essa pandemia, mas ao mesmo tempo, a hora que eu fechei a porta da minha casa e a minha família tá aqui, não pode mais sair, aí eu estou em segurança, e acaba então que não sofreu como as pessoas imaginavam que ia sofrer. Então, esses são os pontos de fixação que nós chamamos nesse processo de 9 personalidades. Esses pontos de fixação, sempre lembrando, não são saudáveis, são pontos de fixação que nos aprisionam realmente para a gente se motivar internamente. E esse ponto de fixação que eu falei, esse vício emocional, né, o orgulho, a vaidade, a gula, a avareza, que são linkados ali com os 7 pecados capitais, mas a gente está falando de 9, e essas motivações, né, que a gente chama de motivações inconscientes, enfim, o que nos move, né, de forma prazerosa, tudo isso está no inconsciente, a gente não trouxe para a consciência, a gente não sabe, a gente só vai agindo. A gente só vai agindo sem perceber. Eu tenho uma necessidade de ser olhado, admirado, querido, uma necessidade muito grande de ser respeitado. A gente não sabe ainda, né? Quem não passou por um processo desse não tem a mínima ideia qual é o ponto de fixação. E eu preciso entender quais são as prisões que existem, quais são as supostas infâncias, quais são os vícios emocionais, quais são as motivações, para eu poder ver qual eu me encaixo. E aí, a partir do momento que eu começo a perceber que eu utilizo umas características muito predominantes de tudo isso aí que a Adriana tá falando, que eu começo também a entender a minha missão, eu começo a entender o meu propósito de vida. E quando eu falei qual eu me encaixo, tem algo assim do Eneagrama que, a princípio, quando a pessoa não conhece esse processo de autoconhecimento, ele tende a pensar, nossa, mas você está querendo dizer que você está me encaixando, né, num número, que você está me colocando numa caixa, então você está querendo dizer que tem 9 personalidades e que eu sou essa. Não, a proposta do Eneagrama é muito diferente disso, é ao contrário, né? Na verdade, a proposta do Eneagrama é na caixa todo mundo já tá, né? Você vai ver o quanto você vive numa caixa a hora que você passa por um processo desse e você se reconhece numa personalidade. Então, na caixa nós estamos. O processo de autoconhecimento é se libertar dessa caixa. É eu começar a entender que o meu vício emocional é esse e eu fico aprisionada nesse ponto de fixação, porque eu fico sempre aprisionado nesse ponto de fixação, nessa motivação inconsciente. Isso significa que eu já tô vivendo na caixa e o processo então é se libertar. Não, Deus que me livre esse ponto de fixação, essa motivação inconsciente. Só que eu só faço isso se eu trouxer pro consciente. Então, na verdade, é uma libertação. E realmente, eu falo assim, né, de antemão, já deixei bem claro, não substituo o Eneagrama com a psicologia de jeito nenhum. Na verdade, eu agrego, né, muito menos o Eneagrama com religião, mas eu agrego uma espiritualidade, eu agrego a psicologia, enfim, os comportamentos, e agrego todo, né, o Eneagrama. Mas assim, eu faço terapia desde os meus 24 anos, muitos anos fazendo terapia, amo a minha profissão, sei o quanto ela é grandiosa, mas, e sempre me conheci muito através da minha profissão, através das terapias, enfim. Só que quando eu passei por esse processo, realmente parece que foi onde eu me libertei, onde eu saí daquela caixa que eu estava. Então, o Eneagrama, ele dá esse poder de nos mostrar verdades sobre nós. E aí, depois, né, o próximo processo é, ok, Adriana, eu me descubro, enfim, o que eu faço, né? Como que você vai me tirar dessa caixa? Como que eu vou me tirar dessa caixa? Como que eu me liberto de tudo isso, desse vício, de tudo?
Porque é um mapa do desenvolvimento, é um mapa com ligações, é um mapa que nos norteia, como se fosse uma bússola. A hora que eu me descubro, para onde eu vou, né? O que eu vou fazer? E aí eu entendo essas ligações, todas as ligações que são inseridas nesse mapa. Por que tal número é ligado em outro? Todos os números são ligados em 2 números. E o que esses 2 números querem dizer? O que esses números querem dizer para mim? Muita coisa, né? Então são esses 2 números que me ajudam nesse processo de evolução. Ao mesmo tempo, eu sempre tenho 2 números vizinhos, porque é um círculo, então eu sempre vou ter esses 2 números vizinhos. O que esses números diz, né? Aonde que eles me ajudam? Eles ajudam com que eu me evolua também. Então é um processo incrível, é um processo onde você traz uma descoberta para si, mas depois você também você se norteia, é um caminho de libertação. Então, quando eu falo do processo do autoconhecimento, eu falo, né? Primeiro a gente acessa primeiro a gente acessa as dores da nossa infância. Depois a gente acessa a cura, né? Não tem cura se não tem dor. Aí a gente tem essa libertação. E depois dessa libertação, aí vem crescimento, desenvolvimento e até chegar na evolução. Então, nós somos presos numa sombra, nós somos presos numa personalidade sombria, manchada. E depois a gente vai para o caminho da luz, que é a nossa essência, né? A essência, ela é a luz, ela é divindade. Quando eu falo da personalidade, eu falo de vício, né? De vício emocional. Quando eu falo de essência, eu falo de virtude. A partir do momento que eu entendo qual é o meu vício, poxa, meu vício é o do orgulho, e a minha virtude é da humildade. O meu vício é da luxúria, a minha virtude é a inocência, é a pureza. Então a gente precisa descobrir o nosso vício para a gente também descobrir a nossa virtude. E a hora que a gente descobre a nossa virtude, a gente consequentemente também a gente descobre o nosso propósito e missão. E aí, né, então, para que você possa entender um pouquinho, e imagina se você se descobre que a sua missão tem a ver com aquilo que você já faz. Então é uma grandiosidade muito grande, né? É perfeito, né? Você vai realmente trabalhar e nunca vai sentir que você está trabalhando, porque você está feliz, né? Cumprindo aquilo que você veio fazer. Então, viver com verdades, propósito e missão é incrível, é incrível. Eu tô nessa jornada e cada vez eu fico mais apaixonada, cada vez eu levo esse autoconhecimento para que as pessoas se apaixonem por si, se apaixonem pela vida, se apaixonem pelo seu propósito. Olha, tem tanto para falar e eu tenho certeza que se você tiver prestado atenção um pouquinho, acho que você já vai ter algumas respostas aí dentro de você e espero que você se encontre, espero que você possa se oportunizar de viver agora a verdade. Acho que não dá mais, né, pra gente estar aqui, acho que tudo isso que veio da pandemia, tudo isso que a gente está passando, não dá mais pra gente viver por viver. Alguma coisa veio para nos mostrar e talvez tudo isso que está acontecendo veio para mostrar que a gente precisa viver muito mais com alma do que com personalidade. E fora tudo isso também, o Enneagrama ele traz um respeito muito lindo, né? Um respeito muito maravilhoso, porque a partir do momento que você se conhece, você também tem a oportunidade de conhecer as outras pessoas e ver que ela não corresponde com aquilo, a felicidade dela não tem similaridade com a tua felicidade. E aí você começa a respeitar, porque você começa a entender, aceitar. Então ele vem realmente para transformar toda a humanidade. Ele é um processo muito antigo, o Enneagrama é algo de muitos anos, mas que vem devagarinho transformando as pessoas, transformando o mundo, e eu tenho certeza que vai transformar você também. Muito, muito, muito obrigada, gratidão por ter chegado até aqui, espero que tenha gostado e o que precisar, o que tiver de dúvida, entre em contato comigo que terei muito prazer em ajudá-los. Obrigada!